Meus amores, um bom dia. Vou afastar um pouquinho o celular, né? Que tá muito claro a minha cara. O celular é a lâmpada. Tá. Meus amores, um bom dia, uma boa quarta-feira, bom trabalho para quem tá trabalhando, para quem tá em casa, né? Bom dia. E, meus amores, olha, eu vou soltar aqui o livro de João 2, bora lá, né, para João 2. Meus amores, eu vou soltar João não, eu vou soltar o quê? Esse João 2 eu vou soltar é quando eu soltar o sonho que Jesus mandou eu falar com o povo católico, né? Quando eu for soltar, fazer um vídeo, eu faço justamente com esse versículo, porque é João, né? Ele fala, não sei se é João, é Pedro, acho que é João. Ele fala justamente, sabe de quê? Das religiões, que tem muita espalhada pelo meio do mundo e fazem confusão entre elas. É mesmo que tá vendo a igreja católica e a igreja evangélica, né? A mesma coisa. Fala do mesmo Jesus e tem uma divisão menor, achando eles que vão pro céu, né? Com divisão. Se o primeiro mandamento que Jesus deixou, deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês. Meus amados, que foi isso que desmarcou, viu? Que era justamente falando do primeiro mandamento. Glória a Deus. Tá falando em repudiar sua esposa, né? Sua mulher. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o mandamento, meus amores. Sobre o mandamento que Jesus nos deixou. Meus amores, olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço todo santo dia. Glória a Deus. Foi ontem, eu fiz o quê? Um vídeo falando do contento. Eu fiz um vídeo ontem falando da parábola da candeia do corpo. Meus amores, como eu tô fazendo, semeando a palavra de Deus, eu vou fazer essa parábola. Mateus 13, bora lá? Mateus 13, procurar em tua Bíblia, ou então pesquisa na internet tem a Bíblia. Aí vamos falar sobre o que? Sobre a parábola a parábola da candeia, não. A parábola do semeador. Semear, aquela pessoa que semeia a palavra de Deus, coloca um grãozinho de quê? De águas boas na tua mente, entendeu? Que a palavra de Deus, ela é água, sabia não? Ela é água boa. Quando a gente toma dela, nunca mais sente sede. Se sentir fome, eu sei que tá aqui pra você se saciar, né? Entendeu? Ó. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, então, assentando-se junto ao mar, sorte que estando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caía no pé do caminho. Então vieram as árvores e comeram-na. Você está vendo?
quando a gente semeia a palavra de Deus dentro de vocês, muitas coisas vêm para tirar ela de vocês, porque ela é o quê? Ela que conduz vocês à vida eterna. Aqui é o quê? Aqui é uma passagem. Aqui é uma passagem, presta bem atenção, aqui é uma passagem de escolha. Aqui vocês fazem as escolhas para onde vocês querem viver para toda a eternidade. O óculos está mais resplandecente do que o quê? Não dá para ver meus olhos, glória a Deus. Mas bora continuar. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Você está vendo aí? Quando a gente semeia a palavra de Deus, que as pessoas não fazem de conta, logo, logo, logo ela se acaba, logo, logo, logo ela morre. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Tá vendo? Quando não tem raiz, meus amores, é porque vocês o que? Não cultivam para ela o que? Crescer. É como eu falo para vocês, compre uma Bíblia, comece a examinar as Santas Escrituras. Ela que vai te levar ao céu se tu colocar, se tu não só ler, se tu ler e colocar em prática. Se tu só ler e não pôr em prática, nada vai servir para ti, nada dela. Porque a pior coisa, como eu li para vocês aquele versículo, a pior coisa é a pessoa conhecer a palavra de Deus e não a pôr em prática. Se eu não ponho ela em prática, de que ela vai me adiantar? Se aqui tem dizendo assim, ó, não adulterar. Eu leio a palavra de Deus, sei que não pode adulterar, eu adultero. Aqui fala, não tereis outros deuses além de mim, não pode adorar ídolo. Aí eu vou lá e adoro o ídolo. O que isso está servindo para mim? Está dizendo que só há dois caminhos, um para o céu e para o inferno. Se eu seguir o outro caminho, eu já sei que eu vou direto para o inferno. Eu estou fazendo o que com a palavra de Deus? Se eu não colocar ela em prática. Ouvir todo mundo ouve. Pôr em prática. Por isso que Jesus disse, poucas pessoas que encontram a porta do céu. Porque poucas pessoas encontram a porta do céu. Justamente por causa disso. Jesus só ensinava? Não, Jesus tanto ensinava como ele fazia o quê? Ele caminhava nos ensinamentos que Deus dava a ele. Entendeu? Bora continuando aqui. E ela é bastante grande. Ó, e outro caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então, é onde tem o quê? Pessoas que não aceitam a palavra de Deus. São contra, né? São pessoas contra o reino do céu, né? Sem saber nem pra onde que eles vão. E outro caiu em terra boa e deu fruto. Meus amores, prestem bem atenção. Esse é um versículo bem pequenininho. Não sei se vocês prestaram atenção. Esse versículo ele é bem pequenininho, mas ele tem uma importância tão grande para a nossa vida. Terra boa é quando alguém chega e fala do amor de Deus para mim, fala do sacrifício dele, e eu aceito e coloco em prática. Entendeu? Aí é o que? Uma terra boa. Daqui uns dias, daqui uns tempos, daqui um ano, uns meses, eu começo a dar fruto. O amor que eu sinto, o amor que ele passou para mim, eu tô começando a compartilhar com as almas. As almas é cada um que existe dentro de nós, entendeu? Nós somos o quê? Pessoas, mas aqui dentro tem uma alma, aqui dentro tem um espírito, entendeu? E eles sentem sede da palavra de Deus. Continuando. E outra caiu em terra boa. Peraí, e outra caiu em boa terra e deu frutos. Um grão produziu 30, outro 70 e outro 30. Você está vendo aí? As pessoas o quê? Que colhem mesmo o sacrifício de Jesus com amor, com carinho. É impossível elas não dar fruto para Deus. Elas sempre dão fruto. Quem tem ouvido, ouça o que quem tem ouvido, ouça. Esse versículo também é bem pequenininho. Quem tem ouvido, para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, para ouvir, ouça. Jesus deixa bem explicado, né? Acerca
si dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe fala por parábola? Glória a Deus. Continuando. Ele, porém, cadê? Porque, e ele respondeu, disse-lhe, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Primeiro, você está vendo que no reino do céu existe o que? Mistério. Para uns é colhido, para outros não. Nem todos o que? Tem o que? Os segredos do reino do céu. Não é segredo não, é mistério. Ó, vou ler para vocês de novo. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é dado. Entendeu? Para vocês verem, nem todas as pessoas que pregam a palavra de Deus conhecem. Não tem os mistérios, né? Mistério aqui, ó. É mistério do reino dos céus. Nem todas as pessoas contêm isso. Porque aquele que tem se dará a... Peraí. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Entendeu? Aquelas pessoas que não têm, até o pouco que elas têm, delas vão ser tiradas. Por isso que a gente vê que pessoas que lêem as Santas Escrituras, mas não é do jeito que é para ser. Lê do jeito que está escrito, mas não interpreta do jeito que é para ser, entendeu? Porque isso lhe falo por parábola, porque ele vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem, entendeu? E naquele se cumpre o que o profeta Isaías que diz, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis. Então, ouve, mas não compreende, como espírito, né? Glória a Deus. Porque o coração deste povo está porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejas com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, se convertam e eu os cure. Meus amores, ó, Jesus, é o versículo que? É o versículo 15. Jesus falou aqui, meus amores, tudo que está escrito, é tudo que as pessoas estão vivendo hoje. Porque elas escutam, mas elas não entendem. Mas por quê? Porque o coração é endurecido. Eles não se abrem para fazer a vontade de Deus. Eles ouvem, mas não. É a mesma coisa de ouvir e não colocar em prática. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você está vendo aí que aqui Jesus diz? Bem-aventurados são os tais que o quê? Que escuta. É que vê com os olhos, né? E que escuta e que coloca no seu coração. E dele nunca mais tira, né? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que ouviram e ouvir o que vós ouvi e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do
semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Meus amores, eu parei aqui. No seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, meus amores, Jesus agora vai explicar a parábola inteira, ó. Meus amores, semeador é as pessoas que falam do amor de Deus, elas estão semeando semente da palavra de Deus em vocês. E o inimigo vem, o que é que ele faz? Ele retira ela de vocês. Quando Jesus fala arrebata, vai tirar ela de vocês. Ele não vai deixar que ela faça morada em vocês, que ela cresça. Porém, o que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra e logo recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporária. Então chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Você está vendo? Quando chega a perseguição, né? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. É muitas igrejas que estão desse jeito. Por causa de quê? Por causa das riquezas materiais. Elas estão o quê? Elas não produzem mais fruto. Elas só pregam agora para as paredes. Fica dias e dias pregando para as paredes. O evangelho, o ID de Jesus não leva mais. É o que está escrito aqui. Eu vou repetir, ó. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução dessas riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas que não dá mais fruto, né? Tá terminando essa parábola. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto e um produz 100, outro 70 e outro 30 por um. Você está vendo? A gente planta 1 grão. Aí aquela pessoa vai alimentando, ela vira uma árvore linda, ela começa a dar fruto, entendeu? Frutos para o reino do céu. Meus amores, li essa parábola inteira para vocês. Vou soltar o sonho do arrebatamento. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Esses últimos dias eu estou sonhando, só sonho com as coisas de Deus. Eu vou soltar esse sonho do arrebatamento, mas vou ficar soltando os outros sonhos que eu tive mais recente, porque tudo sobre a vinda de Jesus. Ou vocês vigiam, se aprontam para ir com ele, ou vocês vão ficar na terra. Nem da terra não sairão. E se sair, vão para outro canto, né? Como tem escrito aqui, deixa eu ler para vocês. Como tem escrito nas Santas Escrituras. Entrai pela porta estreita. Jesus já começou logo dando convite. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas entram pela porta do abismo. Poucas pessoas passam pela porta do céu. Poucas não. É contados. Porque estreita é a porta e
apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas encontram o caminho do céu, que passa pela porta do céu. Poucas. Aqui esse versículo aqui que Jesus é Mateus 7. E o versículo 13 e o versículo 14, o caminho do céu. Aqui é um caminho para o abismo, outro para o céu. As pessoas estão, os ímpios, eles caminham justamente no caminho do abismo. E Jesus, quando Jesus manda a gente pregar para poder desviar essas pessoas desse caminho, para que eles comecem a caminhar com Jesus para ir ao rumo ao céu. Entendeu? Muitas pessoas não entendem as Santas Escrituras e acham que é o quê? Acham que é brincadeira. Eu vou ler outro pedacinho aqui para vocês entenderem. Eu li essa parábola aqui inteira, mas vou soltar o sonho, não parei ainda não. Pronto. Eu vou ler aqui Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós convidamos as pessoas. Por Deus, Deus arrebatava todas as pessoas. Tudo para ele, para o reino dele. Mas a gente sabe que as pessoas não se despregam das coisas do mundo. Entendeu? Por isso que a gente chama muitas pessoas ao quê? Ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação, para que essas pessoas aceitem Jesus, se batizem nas águas, comecem a caminhar com Jesus. Mas a gente sabe também que é impossível assim, muitas pessoas se largar de tudo para o quê? Para ir para o céu, porque aqui é uma passagem, aqui é passagem de escolha, porque vocês não percebem, aqui é uma passagem de escolha. Você nasce, você já vai fazer o que aqui na terra? Fazer uma escolha. Aí daqui você já parte para você viver para toda a eternidade. Ei, onde é que tu vai viver por toda a eternidade? Aí vou pro céu. Pois para ir para o céu tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ai, Mira, eu vou pro céu. Porra, então tem que começar a caminhar com Jesus. Aceita Jesus, se batiza nas águas, colhe o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, começa a caminhar com ele. Para quando chegar no dia da vinda dele, nós ir para onde? Para o reino do céu. A parábola que Jesus diz: é impossível herdar o reino do céu se não nascer de novo. Então, nascer de quê? Da água, do batismo e do Espírito. Ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Eis aí, muitas pessoas não querem. Quem que quer aceitar o sacrifício de Jesus? Eu quero, mas eu quero caminhar do jeito que eu quero. Não é bem assim que funciona. Jesus disse: eu sou o caminho. Se eu não sigo Jesus, eu vou para onde? Para o céu aqui não é. Entendeu? Agora, se eu tô caminhando com Jesus, aí sim, tô rumo ao céu. Ainda não cheguei lá não. Tô indo rumo ao céu. Jesus é o nosso guia. Entendeu, meus amores? Então, meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. Eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça. E o seu exército de anjos, né? Quando eu tirei a vista dele, eu olhei pra rua, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão e olhando para baixo. E eu olhei para a rua de uma ponta a outra. Eu vi ela com a rachadura aberta muito grande, a rua rachada, do começo ao final. E eu olhei para o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. É o que, né? É o arrebatamento. É o que está escrito nas Santas Escrituras. É o que? A vinda de Jesus. Bora lá? Como tá escrito esse sonho aqui? Tá escrito em Mateus 24. Pronto, já tô em cima. Vou soltar só o textozinho. E eu vou soltar o quê? O versículo 30. Mas essa parábola inteira, ela fala o que? Da vinda de Jesus. Essa parábola inteira. Ó, o versículo 30 para vocês verem. E então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Prestou atenção aí? Pois então, igualzinho eu vi, ó, eu tive o prazer de conhecer meu Salvador, né? Do mesmo jeito vocês vão ter. Se vocês jogarem fora essa oportunidade que Jesus luz concedeu, então, o que é que Jesus pode fazer? Jesus não pode fazer nada. Ai, Jesus tem que me levar, Jesus tem que me salvar. Não, não é bem assim que funciona, não. Para isso precisa de quê? Que vocês confessem Ele, que procure para Ele curar vocês, como eu acabei de ler esse versículo no começo, entendeu? O outro começo lá, né? Que o quê? Tem que ter mudança. Para o quê? Para que Jesus venha e entre dentro de nós. Deixa eu ler essa parábola inteira para vocês, ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Continuando. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vocês vão se lamentar? Porque nós estamos pregando o Evangelho, estamos chamando vocês o quê? Ao arrependimento, ao conceito de vida, antes da vinda de Jesus. Jesus está prestes a vir a esse mundo. Jesus está prestes a vir a esse mundo. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É o que vocês vão ver. Jesus em cima das nuvens com os anjos, entendeu? O resplendor dele, né? Homem lindo, maravilhoso, glória a Deus. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira é Israel. Israel já floresceu. Israel tá lindo. Israel tá lindo, lindo como ninguém nunca viu. Entendeu? Israel já floresceu. Jesus deixou essa parábola de Israel como exemplo. Israel já tá lindo, floresceu. Continuando. Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo. As portas. Versículo ali agora, sabe qual foi? 33. Agora eu vou para 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus deixou garantido que o povo que viu Israel florescer dessa geração não passa. E Jesus vai falar mais algo forte ainda, que tudo que ele fala, passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então, meus amores, ele deu certeza absoluta que breve esses dias ele está aparecendo aqui na terra, para nós, para toda a humanidade ver ele. Ou você crendo ou não você crendo, você vai ver. E quando você vê, você vai se arrepender amargamente de não ter o que? Colhido o sacrifício dele, de ter caminhado com ele. Ele está voltando, Jesus. Jesus está voltando, Jesus está vindo sobre a terra. Tudo tem um tempo. E já está chegando o dia dele vir. Sem vocês aceitar Jesus, sem você estar no caminho dele, mas ele vem. Ele já fez a parte dele. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, entendeu? Ele já fez o que ele tinha de fazer. Ele tá o quê? Quando chegar no dia certo, na hora certa, ele vai vir. Ou que você aceite, que você não aceite, que você seja tirada da terra, ou para ir para o céu, para ir para o abismo. Mas o que? Ele vem. Eu tô deixando assim bem claro sobre a vinda de Jesus. Que se você aceite Jesus, caminhe com Jesus ou não, ele vem. Porque Jesus já deu muita chance, muita oportunidade ao povo. E o povo só não. Entendeu?
O povo prefere o quê? Mais morrer do que caminhar com Jesus. O povo tem mais certeza da morte do que da vinda de Jesus. É verdade. Vou ler aqui a última parábola. O céu e a terra, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus deixou garantido. Se tu não creu, eu creio. Se tu não acredita, eu acredito. Ainda tenho fé e confiança nele. Entendeu? Ninguém atira a confiança que eu tenho em Jesus. Ninguém. Por quê, meus amores? Ele é um homem maravilhoso. Não é só porque eu vi ele, não. É porque eu vi ele, porque eu tenho certeza que tudo que está escrito aqui é verdadeiro e puro. Entendeu? Meus amores, eu passo essa parábola inteira para vocês. Sobre o quê? Os sinais da vinda de Jesus, que está aí no mundo. Os sinais da vinda de Jesus já está aí. Já está manifesto em todos os países. Todos os países têm manifestação da vinda de Jesus. Só vocês que não percebem. É como Jesus mesmo disse. Vocês não esperam por ele, ele vai aparecer. Mas vai aparecer. Ou vocês aguardando ele ou não, ele vai aparecer, entendeu? Agora Jesus deixou um pedido para o quê? Para os que caminham com ele. Esteja preparado e acesa as vossas candeias. Primeiro, se tu não estiver preparado para ir com ele, tu não vai não. Segundo, se tu não tiver com bastante azeite na tua candeia, também não vai não, vai ficar aqui. Ou então vai ser tirado para ser lançado em outro canto, né? Como Jesus disse que vai o quê? Pegar todos e vai ser colocado um para um lado e outro para o outro. Para o seu quê? Eu vou soltar esse sonho para vocês que eu tive. Foi essa semana, no começo dessa semana. Ou foi segunda ou foi terça que eu tive esse sonho. Eu sonhei que eu estava numa igreja e tinha um homem. Era como se, era não, ou era Jesus ou era algum anjo. Ele estava, com certeza era Jesus. Ele estava, porque tinha um lado da igreja que eu vi que ele estava sentando. Uma pessoa estava sentando essas pessoas nos bancos. E de um lado só tinha fiéis, assim, todo bem assim, bem branquinho, com as vestes bem branquinhas. Jesus pegava eles e assentava eles no banco. Tinha um lado que estava quase cheio de pessoas assim. Ele pegava as pessoas, né? E ele assentava as pessoas, mandava as pessoas sentar. As pessoas todas vestidinhas de branco, sentadas na igreja. E o outro lado estava todo escuro, entendeu? Toma cuidado, Jesus está voltando. Preste atenção nas tuas obras. Eu vou ler a parábola da candeia, mas não nesse vídeo. Em outro vídeo eu vou ler a parábola da candeia. A parábola da candeia é para quem Jesus está falando, sabe? Para quem? Pais virgem, que diz que está aguardando Jesus. A igreja dele, né? Fala que está aguardando ele. Será que tu está aguardando ele mesmo? Será que tu se libertou de tudo mesmo? Porque Jesus disse, esteja cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. 2 pedidos que Jesus fez. Fora os outros, né? Que tem nas Santas Escrituras. Não odiar o seu próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Tantas das coisas que Jesus nos faz. Uma pequenazinha dessa, se nós deixar de fazer, nós perdemos o reino do céu. Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Entrego esse vídeo pra vocês, para não ficar muito grande, né? Para me fazer outro, soltando mais sonhos. Eu vou soltar só um textozinho para vocês verem o que é que Jesus fala sobre esse sonho aí. Tem também escrito nas Santas Escrituras. Sonhei, mas eu já prestei atenção que tem escrito. Deixa eu ver aqui onde era que eu estava lendo ele. Ele foi o primeiro que eu li.
Eu vou soltar ele no outro vídeo pra vocês. Eu vou soltar, sabe por quê? Como eu tô falando da vinda de Jesus, Jesus diz assim, que a gente não seja igual o povo do dilúvio. Mas a gente sabe que a nação inteira, o povo inteiro tá igual o povo do dilúvio. Tanto os crentes, como vai ficar muitas pessoas que são que caminharam com Jesus, elas vão ficar, entendeu? Por causa de quê? Por causa disso que Jesus vai falar agora. É Lucas, Lucas 18. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Igual Jesus foi, né? O povo não aprovou ele na geração que Jesus nasceu. O povo odiava ele, entendeu? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, no dia de Jesus, entendeu? O que foi que aconteceu? O Noé pregava para o povo, chamava o povo ao arrependimento. O povo não. Chegou o grande dia. Olha o que é, olha, presta atenção, é duas destruições enormes de grande na face da terra. Igualmente que está prestes a acontecer. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Você está vendo? Está prestes a chegar esse dia de que? De Jesus vir e acontecer igual aconteceu. Jesus já deixou escrito que vai acontecer do mesmo jeito. Que vai chegar o dia do Senhor e vai pegar todos de surpresa. Nele, mas por que nele? Nós não estamos indo para a igreja. Muitas pessoas estão com ritual nas igrejas, vocês não sabiam, não? Vão para louvar e abrir a boca. Mas não sai nem debaixo do teto os louvores delas, nem a oração delas, se elas estiverem com falha. Vocês não se lembram, não? De quando adoravam a Deus sem estar nem na presença de Deus. Eles adoravam a Deus, o que acontecia? Quando eles estavam em pecado, quando eles entravam na tenda, que ia o que? Para a arca da aliança, né? Eles faziam o que? Eles morriam. Então, se as pessoas estão cheias de pecado dentro da igreja, vocês acham que se não tiver arrependimento, acham que vão herdar o reino do céu? É impossível. Jesus falou, impossível. Porque, meus amores, tem que haver arrependimento. Ah, eu sou crente, eu não preciso de me arrepender. Jesus veio para o quê? Para os seus e os seus não quiseram. Os seus que estavam o quê? Com a palavra de Deus. Eles rejeitaram a sua própria salvação. Entendeu? Meus amores, vou ler só mais um. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Jesus deixou bem claro. Quando Jó saiu da cidade, fez o quê? Na hora que ele saiu da cidade, o fogo veio e consumiu a todos. Jesus ainda deixa um alerta nesse versículo aqui. Jesus disse que quando chegar nesse dia, vocês não olhem nem para trás. Se vocês o quê? Olha, eu não vou dar nem por exemplo, não. Eu vou falar sobre as escrituras para vocês entenderem. Lembre-vos da mulher de Ló. Você está vendo? Ela olhou para trás e ela ficou junto com eles. Ela padeceu junto com aquela cidade inteira. Entendeu? Do mesmo jeito vai ser agora na vinda de Jesus. Você está pensando que Jesus vai vir só para o povo de Israel? Não. Jesus vem para onde? Para toda a humanidade. Toda a humanidade vai ver ele. Olha o privilégio que Jesus nos dá. Tá nos concedendo de quê? De todo olho ver ele.
e todos os joelhos se dobrarão perante a ele nesse dia. Está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder sua vida, perdê-la, salvá-la. Então, aquele que pode procurar salvar, perder a sua vida, né? O que perder a sua vida, salvá-la, né? Então, assim, meus amores, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento, sem batismo nas águas, sem colher o sacrifício de Jesus, não herdarão o reino do céu, não. Jesus disse, quando Jesus falou isso, Jesus encerrou todas as oportunidades, chances que as pessoas tinham. Tinha não, que não tinha, né? Só se ele não tivesse vindo ao mundo. Aí, se vocês não conhecessem a palavra de Deus, aí poderia. Mas como a gente conhece a palavra de Deus, Jesus disse que não tem mais ninguém por inocente. Por quê? Porque ele veio e pregou. Ele veio e padeceu. Agora, para vocês ir para o céu, de onde caiu, lá do céu, né? Então, aí para voltar para lá, tem que haver arrependimento, transformação de vida. Aqui faz as escolhas. Tão simples, tão claro. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, fui.